Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver algumas noções de sistemática e filogenética, tá? Primeiramente, a gente tem o seguinte, que a evolução dos seres vivos, ela vai ocorrer basicamente por meio daqueles dois processos que nós vimos na aula passada, que é cladogênese e anagênese. Então, o que vem a ser, mais uma vez a gente vai falar, o que vem a ser cladogênese. Então, a filogenética e a sistemática, elas vão levar em consideração esses pontos. O primeiro ponto é que a evolução, ela ocorre por anagênese e cladogênese. A anagênese vai ser aqueles processos pelos quais surge um caráter, ou esse caráter, ou essa característica se modifica em uma população ao longo do tempo. E essas novidades evolutivas vão sendo fixadas nessas populações. Já a cladogênese, né, é o processo responsável pela ruptura da coesão inicial dessa população. Ela vai se dividir em duas ou mais populações que aí não vão mais trocar genes entre si. Os indivíduos ficam isolados reprodutivamente. Normalmente a cladogênese, ela vai ocorrer a partir daquele processo chamado barreira geográfica, né? E essa separação física, ao longo do tempo, vai se transformar numa barreira reprodutiva. Então, na sistemática e a filogenética, elas vão procurar representações para a forma como a evolução ocorre entre os seres vivos de alguma população. Então, a gente tem aqui os cladogramas ou as árvores filogenéticas, que são representações, tá? Que trazem as relações ancestrais desses organismos. Então, a gente tem aqui já um desenho básico, eu vou tentar escurecer aqui um pouco, tá? A gente tem, normalmente, ele é representado dessa forma, tá? Nós temos uma linha e nós temos os clados. Então, aqui representado, tentei colocar em vermelho, mas não dá para ver. Então, aqui, ó, nós temos a raiz. A raiz representa um ancestral, um provável ancestral comum desses grupos, tá? Aqui, esse ponto de encontro aqui entre esses ramos, né? Aqui nós temos um ramo que vai representar uma espécie ou um grupo A. Esse outro ramo aqui, uma espécie B ou um grupo B. E esse último aqui, o C. Então, aqui nós temos ramo A, ramo B e o ramo C também. Sendo que B e C formam os grupos chamados terminais. Esses pontos de encontro aqui são chamados de nós. É o nó 1, nó 2 aqui. Então, cada uma dessas representações implicam algumas relações filogenéticas que a gente tem que entender. Então, basicamente, o que é a raiz? Além dela ser a base de onde partem os ramos, ela vai representar o ancestral comum desse grupo. Os nós são pontos de onde partem os ramos e aí vão simbolizar a ocorrência de algum evento cladogenético, algum evento em que houve a separação da população ancestral. Então, esse aqui é o ancestral comum de A, né? Até chegar a B, que vai ter um ancestral comum de B e de C, tá? Os ramos vão representar justamente ancestrais hipotéticos para todos os grupos que estão acima do nó. Os terminais,
a gente tem que, são grupos que descendem evolutivamente desse ancestral que é colocado aqui no ápice do ramo. Grupos que partem do mesmo nó são chamados de grupos irmãos. Então, eu tenho aqui os terminais, tá? B, C, são grupos irmãos. Agora, como se estabelece um parentesco evolutivo? Bom, para cada característica, a gente procura definir qual é a condição que já existia em um grupo ancestral e qual é a condição nova que surgiu por anagênese, porque a gente tem aqui essa evolução representa justamente a anagênese nesses espaços aqui, espaços temporais, e a cladogênese representada aqui por essas linhas, né, que vão demonstrar aqui a ruptura da coesão inicial, justamente a partir de cada um desses nós. Então, como é que a gente chama a condição ancestral? Nós chamamos de condição primitiva, e a novidade evolutiva, a condição que surge, é chamada de condição derivada. Bom, já a taxonomia e também a sistemática, elas vão se ocupar em identificar, nomear e classificar os seres vivos de acordo com o grau de parentesco, né? Então, a sistemática, ela vai ser o estudo científico dos tipos e das diversidades dos organismos e principalmente da relação entre eles e da história evolutiva, e isso vai incluir o quê? A filogenia, tá? A taxonomia vai nomear, classificar. Então, o sistema de classificação dos organismos, ele tem como base, a base da classificação, a espécie, tá? Então, espécie vai ser a base da classificação, tá? A gente tem alguns critérios sobre de como classificar esses organismos, tá? E aí, como o próprio nome diz aqui, ó, taxonomia. Então, a gente divide o mundo vivo em táxons, tá? Táxons são categorias taxonômicas. E aí que essas categorias, elas possibilitam que os seres vivos eles sejam agrupados. Como é que se agrupa? De acordo com a história evolutiva, com as relações filogenéticas que a gente vê, que a gente viu agora há pouco, né? Pode-se utilizar o cladograma para demonstrar essas relações, tá? Então, quais são os táxons utilizados hoje? Táxons ou categorias taxonômicas são reino, que vai englobar todas as outras categorias, filo, dentro do filo vai estar classe e ordem e assim sucessivamente. Você terá classe, ordem, família e, por fim, gênero e espécie. Esses dois aqui, né? Essas duas últimas categorias é que vai compreender o nome que é dado, a nomenclatura que vai ser dada para cada espécie. Então, a gente tem aqui em taxonomia os nomes, né? A gente tem o sistema binomial. Então, como eu estava falando, gênero e espécie. Gênero e espécie acabam por determinar a nomenclatura binomial. Gênero e espécie acabam por determinar as regras da nomenclatura binomial, em que o nome da espécie vai estar acompanhado pelo seu gênero antes. Então, eu tenho primeiro epíteto ou epíteto genérico. O epíteto genérico seguido do
epíteto específico. Ai, professora, esse nome é muito complicado. Epíteto. Epíteto é uma palavra, tá? É o nome que vai determinar o gênero. E o epíteto específico é um nome que vai designar a espécie. Por isso que é nomenclatura binomial. Eu tenho 1, 2 nomes, tá? Exemplo, canis, canis lupus. Primeiro epíteto determina o gênero, que esse organismo pertence ao gênero Canis. E o segundo epíteto determina qual é realmente a espécie. Qual é a espécie? Ok? Mais uma regra a gente está demonstrando aqui. O gênero, o epíteto genérico, ele é escrito com letra maiúscula. O epíteto específico com letra minúscula.